Há 15 anos era criado o decreto que regulamentou o registro dos bens culturais de natureza imaterial. Aqueles que não são físicos, que não podem ser tocados, porém são importantíssimos para a nossa cultura. Sobre isso, vamos falar com a consultora para a educação patrimonial do IPHAN, Greciane Lopes. Bem-vinda ao nosso programa, Greciane. Bom, vamos começar exemplificando o patrimônio imaterial. As pessoas sabem que ele é imaterial, ele não pode ser tocado, né, fisicamente tocado, mas ele é de extrema importância. Vamos dar exemplos disso? Bom, não é que ele não pode ser tocado, né? Porque o patrimônio imaterial, muitas vezes, ele tem um produto final. Mas quando a gente fala em material, vou dar um exemplo. Um exemplo aqui de Alagoas, por exemplo. A gente tem um processo de registro aqui de patrimônio imaterial do Estado. No Estado, no Estado de Alagoas, a gente tem como registro a renda singeleza, o doce de caju de Ipioca. Então, isso para citar dois exemplos. O doce de caju e a renda, eles são físicos, materiais, mas o que é qual é a imaterialidade desses bens? É o modo de fazer a renda e o modo de fazer o doce. Isso eu até me corrijo, então. Quando eu falo que ele não é intocado, porque ele não pode ser tocado, é porque, de modo geral, quando se pensa em patrimônio, se pensa em quê? Em edificação, sim, mas no fim das contas... Não, claro, porque quando a gente fala de patrimônio material e patrimônio imaterial, quando você fala material, você já pensa logo nas igrejas, né, em todas essas edificações que a gente tem. E aí, o que é a imaterialidade? Mas hoje a gente não concebe mais o material sem o imaterial, eles são coexiste no outro. E o material seria, talvez de forma mais leiga mesmo, seria o modus operandi de fazer o material? Sim, então, na verdade, no imaterial a gente tem modos de fazer, saberes, expressões, né? São 4 formas de registros que a gente tem hoje no IPHAN para se registrar um bem de natureza imaterial. Mas assim, para as pessoas compreenderem melhor, eu gosto de dar um exemplo assim, quando a gente linka o material com o imaterial, uma igreja, né, que todo mundo vê, a maioria das igrejas são bens tombados, edificados, né, os altares, tem toda aquela simbologia em torno da igreja. Mas o que é a imaterialidade da igreja? São as procissões, são as rezas, são as beatas, é quem dá significado para aquele bem. Então, um não coexiste sem o outro. Então, o que adianta você ter uma igreja linda, restaurada, se não tem as práticas culturais que dá sentido e valor para ela? Então, a imaterialidade é nesse sentido, né? Que aí a gente tem aqui as procissões, né? Procissão do Senhor Bom Jesus de Penedo, que também é um dos bens que tem pedido de registro no IPHAN. Então, são essas práticas e esses saberes que é a imaterialidade dos bens, quando são os bens edificados, como no caso a igreja. E são coisas que precisam ser mantidas, na verdade. Sim, como se preservar isso? Pois é. A gente teve o decreto 3551 de 4 de agosto de 2000, que instituiu o registro, né, dos bens de natureza imaterial no país. Nós estamos comemorando essa semana, né, de 16 a 22 agora, a Semana Nacional do Patrimônio Imaterial, que é esses bens é uma política que está comemorando 15 anos. 15 anos, a gente sabe que é um tempo curto, né, para se mudar, para as pessoas compreenderem, né, o que é o patrimônio material. Mas é de extrema importância, porque são as práticas das pessoas. Alagoas é um estado onde tem uma riqueza de patrimônio material. E temos aqui também um dos maiores pesquisadores desse país na área, que foi Theo Brandão, Manuel Diegues Júnior, né, que sempre pesquisou o folclore, sempre pesquisou a riqueza que tem, que não é só de Alagoas, né, que é do Brasil, né, vamos dizer assim. A gente preserva o patrimônio, a gente pode dizer que se preserva o patrimônio pela educação, por exemplo? Você está falando como pedagoga, né, como educadora. Eu acredito muito eu acho que a gente só consegue preservar e falar de pertencimento quando você trabalha com a educação. Não tem como. Você precisa fazer com que as pessoas compreendam
o que é que elas têm de cultura, né? Qual que é o pertencimento que as pessoas têm do lugar. Quais são os desafios que você enfrenta, que o educador patrimonial enfrenta para se manter isso, para chegar e falar para aquela criança, por exemplo, aquela geração mais nova que está começando a vida, da importância de se manter isso, da importância de se manter o folguedo que o avô faz? Qual é o desafio disso? Sim, olha, eu não acredito. Com a criança é o mais fácil de trabalhar. O público, quanto menor a criança, mais tranquila é de você trabalhar as práticas culturais. Eu acho que o grande desafio é trabalhar com o adulto, que já tem todos os conceitos e os preconceitos formados e que muitas vezes não valoriza. Porque a gente tem uma coisa de não valorizar a cultura popular, né? E deveria, porque é a nossa identidade. Com criança é muito tranquilo de trabalhar, porque hoje eu vou te dar um exemplo. Se você tem crianças para trabalhar, por exemplo, a educação ambiental, que as escolas trabalham muito, né? Quem tem filho sabe que às vezes se você deixa uma torneira aberta, o seu filho ele viu na escola, fecha porque a natureza agradece, não é assim? Então, quer dizer, com criança é sempre mais tranquilo de trabalhar. Por isso é que as ações educativas que a gente desenvolve muitas vezes são voltadas para o público infantil, porque a gente acredita nessa formação, nessa geração que está vindo. E eles é que levam para casa e vão trabalhando, os pais que vão trabalhando os adultos. São os adultos que já receberam essa carga, entre aspas, de cultura, mas que de uma hora para outra não estão ali. É igual um projeto que eu trabalhei muito tempo uma vez, que foi, vou te dar um exemplo, por exemplo, dengue, né, que a gente está aqui com essa crise, né, da zika, né, todo mundo tendo. A dengue é o seguinte, todo mundo sabe como evitar, não sabe? Exato. Todo mundo sabe como evitar a dengue, mas por que não se evita? É cultural. A mesma coisa se aplica à questão cultural do patrimônio. Mesma coisa do patrimônio. Todo mundo sabe que tem que preservar. Todo mundo sabe da importância da memória. Mas por que isso não é valorizado? É uma questão de se trabalhar mais mesmo. Fazendo até um paralelo aí com a dengue, com a educação ambiental, eu acho que seria um trabalho de formiguinha, né? É aquele conceito, a gente sabe, mas tem que ficar lembrando o tempo todo ali para que não esqueçam. E assim, o IPHAN tem 3 cidades tombadas aqui no estado, que é Marechal Deodoro, Penedo e Piranhas. E hoje é um desafio trabalhar a comunidade que tem casas e tem os bens tombados nos sítios históricos, né? De fazer com que as próprias pessoas compreendam que elas têm um bem que, quando é tombado, é agregado um valor àquele bem. Mas, às vezes, nem sempre o morador compreende isso. Então, é um desafio mesmo o trabalho de educação patrimonial. Né? O IPHAN, ele desenvolve todo um trabalho de educação patrimonial, claro. Sim. E tem uma coisa interessante, são as casas do patrimônio. Vamos falar delas, o que são, o que é desenvolvido, onde é que elas atuam, com quem elas atuam. O IPHAN, todo o escritório técnico do IPHAN hoje, ele é um escritório técnico, onde os técnicos trabalham, mas também é uma casa de patrimônio que tem o objetivo de fazer um diálogo com o público. Então, cada casa de patrimônio, ela não é só uma edificação, né? Normalmente, no caderno de educação patrimonial do IPHAN, a gente fala que uma casa de patrimônio ela pode ser até debaixo de uma árvore, desde que você discuta o que é patrimônio. E nós temos 4 casas de patrimônio. Aqui é de Maceió, que fica ali na Saia Albuquerque, no Jaraguá, onde a gente tem uma exposição de arte popular, que é da colecionadora e artista plástica aqui de Alagoas, que é a Tânia de Maia Pedrosa, e que é uma exposição onde a gente trabalha o patrimônio imaterial, que é uma exposição de arte popular, de artistas populares de Alagoas e do Nordeste. É uma exposição belíssima. A Casa do Patrimônio de Maceió fica aberta de terça a domingo, de 9 às 5 da tarde. É uma exposição interativa, pode levar crianças, que as crianças adoram, porque a gente tem um espaço brincantes, onde elas interagem com os objetos também. E tem essa função mesmo, de trabalhar o que é o patrimônio, o que é o IPHAN, com o que o IPHAN trabalha, que órgão é esse, o que a gente faz, né? E temos a Casa do Patrimônio de Marechal Deodoro também, e temos em Penedo e em Piranhas. Todas as casas em Penedo também tem uma exposição, Piranhas tem uma exposição. E está sempre esse trabalho itinerante. Itinerante. E sempre
participativo agora, por e exemplo, ativo. Isso. Um outro fato bacana que a gente tem que citar aqui nessa entrevista da gente é o seguinte: sábado, dia 22, é o dia do folclore, né? O folclore é uma forma de manifestação imaterial também. Como é que o IFAM trabalha em cima disso? Tem que haver essa divulgação, tem que haver esse contato da população com o folclore. É quem a gente é, na verdade, né? São nossas raízes. Sim, sim. O IFAM ele não trabalha diretamente com o folclore, a gente trabalha o patrimônio material. O patrimônio material consequentemente você trabalha, que são as manifestações culturais, são as práticas, os saberes, tudo isso. E aí a gente acaba trabalhando o folclore. O Centro Nacional do Folclore no Rio de Janeiro, que pertence ao IFAM, nessa semana tem as exposições e tem as palestras, que é extremamente interessante. É só entrar no link lá que vai ter um material muito rico. Aqui em Alagoas, a gente é um dos estados, se eu não me engano, é o estado que mais possui folguedo próprio, não é isso? Isso é trabalhado também de alguma forma na questão do patrimônio material também? Do patrimônio material é trabalhado. Hoje a gente está com uma pesquisa em andamento aqui em Alagoas, que é um convênio do IFAM com a Secult, que é o levantamento do patrimônio cultural e material do Estado, que é o que a gente chama de INRC. E essa pesquisa vai nos informar, né, a gente espera que ela nos informe, quais são as manifestações culturais de natureza material. Aí deve fazer um mapeamento, então. É um mapeamento nos 102 municípios do Estado. A gente já teve, né, os primeiros relatórios da pesquisa que estão apontando coisas muito interessantes, né? Por exemplo, foi relatado por uma das equipes de pesquisadores que a gente tem no sertão de Alagoas uma procissão de mais de 1000 carros de boi. Né, que todo mundo acha que muitas manifestações estão se perdendo, né, que esse discurso, né, da retórica da perda no patrimônio material, que vem muito do senso comum, mas que as pesquisas não estão mostrando isso. No fim das contas, não está se perdendo tanto. Não está se perdendo tanto assim. Você tem mesmo um discurso de que os jovens hoje não têm tanto interesse de fazer o que os avós faziam, de pegar aqueles conhecimentos. Mas, quando a gente vai ver as pesquisas e também muitas vezes a gente vai registrar as manifestações, a gente vê muita criança e muito jovem participando junto com os pais. E como isso é intrínseco, né, quando ele cresce, isso acaba voltando, porque é a cultura dele. Pois é, e quando ainda por cima disso tudo há um trabalho de educação patrimonial, potencializa mais ainda essa questão da absorção da cultura. Agora, claro que a gente não dá conta, né, de tudo. Como a gente falou durante essa entrevista, é um trabalho de formiguinha, que tem que ser levado ao longo da vida, na verdade. A gente tem que contar muito com a ajuda das escolas, da comunidade, né, de todo mundo para compreender o que é isso. Na verdade, quando a gente fala de patrimônio material, a gente está falando da identidade, né? Está falando da gente mesmo. Da gente mesmo, né? Ok. Graciane Lopes, muito obrigado pela sua entrevista, por esse bate-papo aí tão produtivo culturalmente. Gostei muito. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. Segunda-feira a gente se encontra às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Ótimo fim de semana para você e até lá.